Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais formas de resistência à escravidão no Brasil. Peço que você clique logo aí em gostei e se você não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e se inscreva agora. Falar sobre a resistência à escravidão no Brasil é falar sobre uma série de formas que foram encontradas pelos escravizados para resistirem a essas formas tão opressoras, né, a que eles foram subjugados no contexto do Brasil, né, sobretudo no período colonial, mas em boa parte do período imperial também. Então, falar sobre as formas de resistência à escravidão é falar sobre os quilombos, mas não também apenas sobre quilombos, né? E é sobre isso que que eu vou tratar aqui com vocês ao longo desse vídeo. Então, para começar, a gente precisa pensar em quilombos não como espaços que recebiam apenas escravizados, né? Já que o quilombo era um espaço que acabava acolhendo toda sorte de pessoas, né, que eram oprimidas na sociedade brasileira. Então, tem uma reflexão, né, que é muito importante para a gente pensar nesse momento, né, que é pensar que onde havia escravidão, havia também formas de resistência. E elas eram de várias formas, né? Elas aconteciam de várias formas. Então, por exemplo, né, vou citar aqui alguns exemplos. Era de certa forma comum que os escravos se juntassem, né, para libertar outros escravizados em fazendas, né? Então eles se organizavam dessa forma. Eles também organizaram várias formas de rebeliões, né? Algumas rebeliões que ficaram inclusive muito conhecidas, como por exemplo a Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, né, no século XIX. Eles também poderiam, como forma de resistência à escravidão, fazer corpo mole ao serviço. Então, aquele trabalho que eles poderiam desempenhar de uma forma mais acelerada, eles iam, né, demoravam mais, né, tentando de toda forma trazer um certo prejuízo para o seu senhor. Muitas vezes também esses escravizados eles poderiam se fingir de doentes, né, para tentar burlar esse trabalho desenvolvido de forma compulsória. Também se configura como uma estratégia de resistência. Acontecia também alguns casos, né, de escravas, né, que estavam grávidas e como forma de resistência, ou seja, para evitar que os seus filhos, que também nasceriam escravos, né, fossem vítimas desse sistema, elas algumas vezes optavam pelo aborto como forma de resistência também à escravidão. Assim como o suicídio, que era uma forma também do escravizado demonstrar sua insatisfação com esse sistema e com esse regime de opressão a que ele estava submetido. Além disso, a gente pode citar também as sabotagens aos campos. Então, algumas vezes existiam escravizados que recorriam, por exemplo, a incendiar voluntariamente campos dos seus senhores, né? Mais uma vez para trazer um certo prejuízo e dessa forma, né, demonstrar sua insatisfação com relação àquele regime de escravidão. E não podemos esquecer, né, que os quilombos, como eu falei no início do vídeo, são as formas, né, é considerada a forma de resistência à escravidão que talvez seja mais conhecida de todos nós, né, a mais comumente difundida como uma estratégia de resistência à escravidão. Então, nós temos o Quilombo de Palmares, né, que se desenvolveu em Alagoas e ele acabou se tornando o quilombo mais expressivo no Brasil. Né? E ele acabou sendo resultado da união de várias aldeias quilombolas, que chegaram em alguns momentos a registrar até cerca de 20 mil pessoas, para vocês terem uma noção da dimensão que essa comunidade, né, acabou adquirindo aí e representando, inclusive, um exemplo indesejado para os senhores de escravos, né, que viam no Quilombo de Palmares um modelo que ameaçava, inclusive, o próprio sistema escravista no Brasil. Então, para tentar resolver esse problema para os senhores, que era o Quilombo de Palmares, foram organizadas inúmeras expedições militares na tentativa de derrotar essas pessoas, né, essa comunidade que se organizou para resistir à escravidão. Então, dessa forma, né, essas expedições elas acabaram sendo derrotadas,
né? E somente em 1695 é que uma expedição organizada, né, liderada por Domingos Jorge Velho, acabou sendo responsável pela derrota, né, do Quilombo de Palmares, pela conquista do Quilombo de Palmares, numa época em que essa comunidade ela era liderada por Zumbi dos Palmares, né, que acabou se tornando um símbolo da luta, né, pela resistência à escravidão realizada no Brasil. E ainda hoje, né, é lembrado como um símbolo de resistência à escravização no Brasil. Era isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que ele te ajude nos estudos para o Enem, para os vestibulares, ou se você é, assim como eu, apaixonado por história. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas e se você não viu os outros vídeos sobre colonização do Brasil e sobre escravidão no Brasil, eles vão te ajudar muito a entender melhor a história do Brasil. Então eu vou deixar aqui nos cards e também vou deixar a descrição, o link aqui na descrição desse vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!